Na vida, sempre nos ensinam a importância de sermos compassivos, generosos e ajudar os outros. Mas, você já parou para pensar se essa ajuda está realmente beneficiando a pessoa? Ou se talvez você está fortalecendo comportamentos tóxicos ou dependentes? Nem todas as pessoas merecem nossa ajuda. E em alguns casos, brindar apoio pode ter um efeito negativo tanto para elas quanto para você. Se é sua primeira vez no meu canal, te convido a se inscrever, dar like, compartilhar e comentar o vídeo. Tudo isso me ajudará a seguir criando conteúdo como este para você no futuro. Falaremos daqueles que, por suas atitudes, hábitos ou intenções, não só não valorizam o apoio, como também o utilizam para manipular, estagnar seu próprio crescimento, ou até mesmo prejudicar quem os rodeia. Às vezes, a melhor maneira de ajudar é saber quando dar um passo atrás. Então fique até o final, porque o que você aprenderá aqui te será útil para proteger sua energia, seus recursos e sua paz mental. Neste vídeo, vamos falar de algo que pode mudar sua vida. Vamos te mostrar os 7 tipos de pessoas a quem você nunca deveria apoiar, nem confiar sua ajuda, porque você corre o risco de se arrepender profundamente. Fique com a gente até o final, porque o último tipo de pessoa vai te surpreender de verdade. Mas antes de começar, quero que você se tome um momento. Feche os olhos, respire fundo e abra sua mente. Escute com atenção esta história, uma fábula que te ajudará a entender o que realmente queremos dizer quando te advertimos sobre aqueles que se aproveitam da sua bondade. Comecemos. Era uma vez um homem chamado Camilo, que vivia em um pequeno vilarejo, oculto entre as montanhas. Camilo era conhecido por seu grande coração, sempre disposto a ajudar, mesmo aqueles que não o mereciam. Um dia, enquanto caminhava às margens de um rio, algo inesperado mudou seu destino. Entre os arbustos, encontrou um filhote de leão, sozinho, fraco e assustado. Seu olhar inocente e sua figura trêmula comoveram Camilo, que sem hesitar, decidiu levá-lo para casa. Camilo o chamou de Silvano, como o deus das florestas e dos campos, um nome que se encaixava com a força indomável da natureza. Durante semanas, Camilo alimentou o pequeno leão, o protegeu do frio e da fome. Silvano cresceu sob os cuidados de seu salvador, transformando-se de um indefeso filhote em um imponente e majestoso animal. Camilo lhe ensinou o melhor que sabia: amor, paciência e confiança. Acreditava que, embora o leão fosse uma criatura selvagem, com o cuidado adequado, se tornaria seu fiel companheiro. Mas como acontece com muitas coisas na vida, o que parecia uma relação perfeita escondia um perigo latente. Silvano, embora grato pelos cuidados de Camilo, não podia escapar do que verdadeiramente era: um predador, uma besta cujo instinto mais profundo não se dobrava diante da ternura humana. Um dia, enquanto brincavam como faziam habitualmente, Silvano, impulsionado por um desejo primitivo, mordeu Camilo em um ato de agressão descontrolada. A mordida foi brutal e Camilo caiu no chão, sangrando e atônito. O leão, com seus olhos cheios de confusão, se afastou lentamente para a floresta, deixando seu protetor ferido, tanto no corpo quanto na alma. Camilo, durante semanas, esteve prostrado em cama, recuperando-se de seus ferimentos. A dor física era insuportável, mas o verdadeiro tormento era emocional. Se perguntava repetidamente: por que Silvano me fez isso depois de tudo que fiz por ele? Foi então que um sábio amigo o visitou, alguém que entendia o comportamento dos animais e das pessoas. Sentado junto à cama de Camilo, o escutou em silêncio. Quando finalmente Camilo terminou de falar, seu amigo, com uma voz calma, mas cheia de sabedoria, lhe disse: Camilo, o leão te atacou não porque te odiava, mas porque seguia sua natureza. Você o cuidou com todo o seu amor, mas não pôde mudar o que ele era em essência. Assim como Silvano, há pessoas que, não importa o quanto você faça por elas, continuarão agindo de acordo com sua própria natureza. Alguns seres, por mais que recebam bondade, sempre devolverão dano. As palavras ressoaram profundamente no coração de Camilo, que começou a entender que nem sempre se pode salvar a todos. A lição era clara: nem todas as criaturas, nem todas as pessoas são capazes de valorizar a ajuda desinteressada. Esta história nos ensina que, às vezes, não importa quanto amor e cuidado ofereçamos, algumas pessoas têm uma natureza que não se pode mudar. E se não formos cuidadosos, terminamos sendo feridos, como Camilo foi por Silvano. Por isso,
É crucial entender a quem escolhemos ajudar, porque poderíamos estar alimentando um leão que nos ferirá quando menos esperarmos. Esta fábula é apenas o princípio. Acompanhe-nos enquanto te mostramos os 7 tipos de pessoas a quem você nunca deveria confiar sua ajuda. Ao final, você terá aprendido a se proteger daqueles que podem se aproveitar da sua bondade e evitará as feridas que causam aqueles que agem segundo sua natureza, não importando seus esforços para mudá-la. 1. Os preguiçosos. Agora vamos falar de outro tipo de pessoa que não devemos ajudar: as pessoas preguiçosas. Você já notou que algumas pessoas passam o tempo procrastinando, sem fazer nada produtivo, e depois reclamam que não conseguem resultados na vida? São aquelas pessoas que se sentam para assistir televisão, como se recebessem por cada programa, como se a Netflix fosse depositar dinheiro para elas ficarem o dia todo em frente à tela. Imagine que você pede um favor a alguém, e essa pessoa se compromete a te ajudar, até te dando uma data e hora específicas. Mas quando chega o dia, ela te diz que se esqueceu. O curioso é que você descobre que ela teve todo o tempo livre. Simplesmente decidiu não fazer. A ciência tem algumas pistas sobre por que agem dessa forma. Segundo um estudo da Universidade de Oxford, o cérebro avalia constantemente o esforço necessário para realizar uma tarefa em relação à recompensa que obterá. Às vezes, o que parece preguiça é o cérebro dizendo: isso não vale a pena. E não pense que isso não acontece comigo. Às vezes me sento com toda a intenção de trabalhar em ideias para os vídeos do canal, mas acabo assistindo televisão ou fazendo qualquer outra coisa que não me faz avançar. No entanto, se eu tivesse deixado a preguiça me vencer, o canal não teria crescido tanto, nem estaríamos ajudando tantas pessoas ao redor do mundo. Hoje me sinto feliz por poder compartilhar a mensagem da filosofia estoica com milhões de pessoas. Como disse o cientista americano Benjamin Franklin, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E quanta razão ele tinha. Adiar nossas tarefas não só nos impede de progredir, como também treina nosso cérebro a deixar as coisas pela metade. Pessoalmente, me acostumei a cumprir o que digo. Se me comprometo com algo, eu faço. Dessa forma, ensino ao meu cérebro que minhas palavras têm peso. E claro, depois de cumprir, é importante se recompensar. Como disse o grande Marco Aurélio, levante-se, acorde, ou simplesmente desista e deixe de ser um homem. Ele não disse isso apenas para alguns, ele disse porque a ação é o que define um ser humano. Ou você acha que Messi teria se tornado um dos melhores jogadores do mundo se não tivesse trabalhado dia após dia para aprimorar suas habilidades? Esses personagens históricos têm muito a nos ensinar sobre a preguiça. Então, se você tem pessoas preguiçosas ao seu redor, afaste-se delas. Não devemos ajudar quem não se ajuda. Como dizia Benjamin Franklin, ajude-se que eu te ajudarei. A seguir, te ajudarei a identificar esses preguiçosos com uma lista dos tipos mais comuns. O desculpas 1000. Essa pessoa sempre tem uma desculpa para tudo. Talvez te diga: demorei muito para amarrar meus sapatos. Ou, fiquei vendo os bombeiros resgatarem o gato da vizinha para o caso de precisarem de ajuda. Sempre acontece algo que os impede de fazer o que devem. O travesseiro humano. Este é o clássico preguiçoso que não quer se mexer. O sofá é seu melhor amigo e a cama parece ter um ímã irresistível. Fazer exercício parece uma missão impossível e levantar para pegar o controle remoto é como correr uma maratona. Os cientistas dizem que fazer exercício regularmente aumenta a energia. Mas é claro, primeiro é preciso encontrar energia para começar. Um verdadeiro dilema. O melhor deixar para depois. Esse tipo de pessoa adia tudo e nunca termina nada. Se você pedir que te ajude com algo importante, pode ter certeza de que nunca fará. Seja ler um livro ou planejar a semana, tudo parece um esforço excessivo para eles. Até pensar os cansa. E embora o cérebro consuma 20% da energia do corpo, não seria melhor parar de pensar tanto e simplesmente passar à ação? Como disse Aristóteles, somos o que fazemos repetidamente. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Imagine que sua vida fosse composta por hábitos que te levassem diretamente a alcançar seus objetivos. Seria incrível, não é? Mas lembre-se, você é a média das pessoas com quem passa mais tempo, então preste muita atenção a quem você ajuda na sua vida. E certifique-se de que essa pessoa não seja um preguiçoso. 2. Os invejosos. Imagine que você acabou de conquistar algo importante na sua vida. Está feliz e deseja compartilhar essa alegria com as pessoas que ama.
No entanto, ao contar sua conquista para alguém, apesar de te parabenizar, você nota em seu rosto um leve gesto de desgosto, como se não estivesse genuinamente feliz por você. No final, você se sente incomodado, como se não merecesse esse sucesso e já não quisesse contar para mais ninguém sobre suas conquistas. A inveja é uma emoção humana natural, mas quando não é gerenciada adequadamente, pode se tornar uma força destrutiva que deteriora relações pessoais e profissionais. Surge quando alguém percebe uma lacuna entre o que o outro tem e o que sente que merece. Entender como lidar com os invejosos e se proteger de sua influência é crucial para continuar seu caminho rumo ao sucesso pessoal. Por que essas pessoas reagem assim? Segundo um estudo da Universidade de Kyoto, no Japão, através de ressonâncias magnéticas funcionais, fMRI, descobriu-se que a inveja ativa o córtex cingulado anterior dorsal, uma região do cérebro envolvida na dor física. Em poucas palavras, sentir inveja pode literalmente doer, o que explica por que ela é experimentada como uma emoção tão intensa e desagradável. Até mesmo eu já vivi isso. Às vezes, ao contar minhas conquistas para certas pessoas, noto que elas não se alegram tanto. Parece que imediatamente se comparam comigo. Mas reflito. Todos somos diferentes, com oportunidades, acertos e derrotas únicas. Por isso, tento ter compaixão por essas pessoas, sem deixar que suas atitudes afetem minha vida. Imagine gastar horas pensando no que os outros pensam de você, em vez de avançar em seus próprios objetivos. Isso seria um desperdício de tempo. A inveja, como qualquer emoção, não é inerentemente ruim. Pode nos motivar a melhorar, mas também pode nos destruir se deixarmos que nos consuma. O filósofo estoico Epicteto dizia: os homens não se perturbam pelas coisas, mas pela opinião que têm delas. Ou seja, não é a inveja em si que nos afeta, mas como reagimos a ela. Ao reconhecer a inveja nos outros, podemos usar essa energia como motivação silenciosa para seguir em frente, em vez de permitir que nos desvie. A inveja destrutiva se manifesta frequentemente como ressentimento. Aqueles que não conseguem lidar com sua própria sensação de insuficiência projetam essa frustração nos outros. Para eles, o sucesso de outra pessoa não é uma inspiração, mas uma ameaça. Um dos erros mais comuns é compartilhar nossas conquistas com muita gente. Compartilhar em excesso pode provocar uma liberação prematura de dopamina, o que dá uma falsa sensação de satisfação temporária que reduz a motivação para seguir avançando. Além disso, quanto mais você compartilha, mais se expõe à inveja, às críticas e à negatividade. Ser seletivo com quem você compartilha suas conquistas é fundamental para se proteger dessas energias negativas. O filósofo Marco Aurélio aconselhava: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso também se aplica às pessoas com as quais você se cerca. Se você compartilhar seus sucessos com quem se alegra genuinamente, fortalecerá seu círculo de apoio e se protegerá da inveja tóxica. Os invejosos costumam apresentar certos comportamentos que, embora sutis, com o tempo revelam suas verdadeiras intenções. Aqui alguns exemplos. Elogios forçados. Oferecem elogios que soam vazios ou insinceros, minimizando seu sucesso. Minimização de suas conquistas. Fazem comentários que diminuem a importância do que você alcançou. Competição constante. Tentam te superar em tudo, transformando a relação em uma competição em vez de um apoio mútuo. Sabotagem encoberta. Dão conselhos aparentemente úteis, mas que na realidade buscam desviar sua atenção ou sabotar seu progresso. Crítica ou imitação. Em vez de celebrar suas conquistas, buscam detalhes para criticar ou imitar sem reconhecer seus méritos. Ser consciente desses padrões te ajudará a identificar os invejosos em seu entorno e se proteger. Como dizia Sêneca, não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito. Não perca seu tempo se preocupando com a inveja alheia. Em vez disso, siga avançando em direção aos seus objetivos. Em vez de deixar que a inveja te afete, adote uma mentalidade de ostra. Assim como a ostra transforma um grão de areia em uma pérola, você pode usar a inveja como uma ferramenta para seguir melhorando. A chave está em manter a calma, focar em seus objetivos e não permitir que as emoções negativas dos outros interfiram em seu crescimento pessoal. A inveja dos outros geralmente reflete suas próprias inseguranças. Ao entender isso, você pode responder com compaixão e evitar que suas emoções controlem as suas. Aqui alguns passos práticos para se manter forte diante da inveja. Pratique a autoconsciência.
Antes de reagir, pergunte-se se vale a pena responder. Muitas vezes, o melhor é seguir em frente sem dar importância. Cerque-se de pessoas genuínas. Afaste-se de quem não te apoia sinceramente e cerque-se de quem celebra suas conquistas. Mantenha seus objetivos em segredo. Você não precisa compartilhar tudo. Manter seus planos em segredo te protegerá da pressão externa. Reforce seus limites emocionais. Aprenda a dizer não e estabeleça limites com quem tenta te menosprezar. Celebre suas conquistas em particular. A satisfação interna é mais poderosa e duradoura que a validação externa. Comparar-se com os outros é uma armadilha perigosa. Sempre haverá pessoas que parecem ter mais sucesso, mas isso não significa que você esteja fracassando. Como lembrava Marco Aurélio, a verdadeira grandeza consiste em ser fiel a si mesmo. Seu caminho é único, e se comparar, só te distrai do seu próprio progresso. No final, a inveja dos outros é um reflexo de suas próprias inseguranças, não do seu valor. Se você se concentrar em seu crescimento, mantiver uma mentalidade resiliente e selecionar cuidadosamente com quem compartilha suas conquistas, estará em uma posição melhor para alcançar o sucesso. Não permita que a inveja te desvie do seu caminho. Use-a como um lembrete de que você está avançando na direção correta. Como diria Sêneca, o homem mais poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo. 3. Os irresponsáveis. Henrique estava em frente ao espelho do banheiro, o rosto cansado e com olheiras, as rugas mais profundas que nunca. Aos 46 anos, a vida lhe dera uma posição financeira confortável, uma família estável e uma empresa em crescimento. No entanto, algo se desmoronava por dentro. O telefone vibrou sobre a bancada de mármore, arrastando-o de volta ao presente. Era seu filho, Joaquim, com 23 anos perdido, pedindo ajuda outra vez. Dessa vez, havia perdido seu terceiro emprego em menos de um ano, culpando um supervisor injusto que não o entendia, o trânsito que o atrasava, ou o destino que parecia determinado a arruinar sua vida. Henrique suspirou e deixou o telefone cair sobre a mesa sem responder. Do outro lado do corredor, Ana, sua esposa, o observava em silêncio, com a testa franzida. "Vai ignorá-lo?" perguntou cruzando os braços. "É seu filho." Henrique se virou lentamente para ela, a boca seca, procurando as palavras certas. "Ana, eu não sei mais como ajudá-lo. É sempre a mesma coisa. Ele não assume nenhuma responsabilidade. A culpa é sempre dos outros. Ele é jovem, precisa de orientação", replicou Ana, embora sua voz denotasse cansaço. Sabia que haviam passado muitas noites discutindo sobre o mesmo assunto. Cada vez que Joaquim caía, Henrique estava lá para juntar os pedaços, mas nada parecia mudar. A frustração crescia, assim como a culpa. Naquela noite, Henrique saiu de casa sem dizer para onde ia. Caminhou sem rumo pelas ruas desertas do bairro residencial, os pensamentos martelando sua mente como uma tempestade. Lembrou-se de seus próprios erros na juventude, a maneira como seu pai o havia deixado aprender na marra, o orgulho de ter construído algo por si mesmo. Mas agora, diante de seu filho, se sentia impotente. Cada vez que Joaquim pedia ajuda, uma parte dele queria salvá-lo da dor que ele mesmo havia experimentado. Teria sido um erro dar-lhe tanto? Teria tornado seu filho uma pessoa incapaz de enfrentar as dificuldades? Os pensamentos se embaralhavam em sua cabeça quando o som de uma moto interrompeu sua reflexão. Era Joaquim, que o havia encontrado caminhando pela cidade. Estacionou bruscamente ao seu lado, o rosto desfigurado, e sem aviso prévio, começou a gritar. "Pai, não acredito que você não atendeu. Eu preciso de você agora mais do que nunca." Sua voz era uma mistura de desespero e raiva. "O mundo inteiro está contra mim." Henrique o encarou, deixando que as palavras o atingissem sem se abalar. Sabia o que viria a seguir. A culpa, o papel de vítima, a reclamação. Mas dessa vez, algo dentro dele se quebrou. Respirou fundo, sentindo o ar queimar seus pulmões. Não podia mais ser o suporte de seu filho. Não se isso significasse que ele jamais cresceria. "Joaquim", disse sua voz mais firme que o habitual, "eu não posso te ajudar." O jovem o olhou incrédulo, seus olhos vermelhos de raiva e confusão. "O quê? Como você pode me dizer isso? Eu sou seu filho, e continuará sendo", respondeu Henrique sem levantar a voz. "Mas preciso que entenda que eu não sou responsável pelos seus erros. Você precisa assumi-los. Eu não posso mais ficar resolvendo sua vida." O silêncio que se seguiu foi brutal. Joaquim o olhava como se não reconhecesse o homem à sua frente.
Como podia seu próprio pai virar as costas para ele no pior momento? Mas o que Joaquim não sabia era que, ao dar um passo para trás, Henrique lhe estava dando o maior presente: a oportunidade de aprender, de crescer, de se confrontar consigo mesmo. Você não entende, balbuciou Joaquim com lágrimas nos olhos. Você não pode me deixar sozinho nisso. É tudo tão difícil. É difícil, admitiu Henrique, mas eu não vou estar aqui para sempre. Você tem que aprender a resolver seus próprios problemas. Joaquim permaneceu imóvel, o peso das palavras caindo sobre ele como um fardo insuportável. E naquele momento, Henrique sentiu uma pontada de dúvida. Estaria tomando a decisão certa? E se tudo isso o afastasse para sempre de seu filho? Mas havia chegado ao limite do que podia suportar. Era hora de pôr um fim à irresponsabilidade, não só a de Joaquim, mas também a sua, a de ter permitido que seu filho chegasse a esse ponto. Dias depois, Joaquim não respondeu às mensagens nem às ligações. Ana estava inquieta, censurando Henrique a cada dia pela dureza com que havia tratado o filho. Mas Henrique, embora magoado, sabia que não podia voltar atrás. Passaram-se semanas sem notícias, e Henrique começou a temer o pior. Até que um dia, Joaquim apareceu na porta de casa com olheiras, mas diferente. Sua atitude havia mudado. Pediu desculpas, não com palavras grandiosas, mas com um gesto simples. Um agradecimento silencioso, com os olhos úmidos, mas decididos. Pai, disse finalmente, encontrei um novo emprego. Dessa vez eu não vou falhar. Henrique não disse nada, apenas o abraçou. Sabia que o caminho não seria fácil, mas também entendia que Joaquim havia dado o primeiro passo para tomar as rédeas da sua vida, e embora o processo fosse lento, havia uma faísca de esperança nos olhos de seu filho. 4. Os ingratos. Você já conheceu alguém que, não importa o quanto você dê, nunca parece estar satisfeito? É como se nada fosse suficiente, como se o mundo lhes devesse algo. Em vez de se esforçarem pelo que querem, apenas recebem e recebem, mas nunca parecem encontrar satisfação. Os ingratos são pessoas que, por mais que você ofereça, sempre pedirão mais, e o pior de tudo é que jamais te agradecerão. Para eles, nunca é suficiente. Um exemplo claro é o de Gautama Siddhartha, mais conhecido como Buda. Siddhartha era um príncipe que tinha tudo: riquezas, poder e uma vida repleta de confortos. Seu pai o protegeu do sofrimento, criando um palácio onde ele nunca veria pobreza nem doença. Imagine ter tudo e ainda sentir que algo falta. Apesar de estar cercado de todos os luxos, Siddhartha se sentia vazio. Mas um dia, ao sair do palácio e ver o sofrimento das pessoas comuns, a velhice, a doença e a morte, compreendeu que a verdadeira satisfação não se encontra nos prazeres materiais. Essa experiência o levou a deixar para trás sua vida de luxos e encontrar a paz interior através da gratidão. Sua história nos ensina que a verdadeira gratidão e a felicidade não vêm do que temos, mas de uma conexão mais profunda com a vida. E isso não é apenas filosofia, a ciência também comprova. Estudos científicos demonstraram que a gratidão tem um impacto direto em nosso cérebro e bem-estar. Você sabia que ser grato literalmente muda sua química cerebral? Dopamina e gratidão. Quando sentimos e expressamos gratidão, nosso cérebro libera dopamina, uma substância química associada ao prazer e à recompensa. Quanto mais gratos somos, mais dopamina geramos, o que cria um ciclo positivo que nos motiva a continuar sendo gratos. É como um círculo virtuoso de felicidade, serotonina e bem-estar. Praticar a gratidão também aumenta a produção de serotonina, outro neurotransmissor que melhora nosso humor. Isso não apenas nos faz sentir melhor, mas também nos ajuda a regular nossas emoções e a reduzir o estresse e a ansiedade. Gratidão e relacionamentos. Você já percebeu que as pessoas que agradecem mais têm melhores relacionamentos? Os estudos confirmam que as pessoas que praticam a gratidão tendem a ter relacionamentos mais fortes e satisfatórios. Agradecer reforça os laços sociais, criando uma vida mais plena e abrindo portas para novas oportunidades. Mas os ingratos veem o mundo de maneira muito diferente. Essas pessoas costumam ter baixa autoestima, acreditando que o mundo lhes deve algo, e é por isso que nunca parecem estar satisfeitas. Você já notou como alguns agem como se tudo lhes fosse devido? Não confunda isso com honestidade. Aquele amigo que te diz que sua roupa não combina antes de um encontro importante não é ingrato, é um bom amigo. A honestidade te ajuda a melhorar,
A ingratidão só te arrasta para baixo. Imagine ser um rei que dá tudo por seu povo, enfrentando guerras e sacrifícios para melhorar suas vidas, só para descobrir que alguns de seus cidadãos brigam entre si. Isso seria um ato de gratidão? Por isso, é importante que demonstremos com ações que somos gratos e que estamos prontos para receber mais. Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, resumiu de maneira simples: acho que deveria ter um cartão de agradecimento diário, porque sou muito grato pelo que aconteceu na minha vida. Se alguém como Buffett, que alcançou tanto sucesso, pratica a gratidão, o que nos impede de fazê-lo? Pessoalmente, tento agradecer a cada semana pelos benefícios que recebi. Embora eu não seja o mais religioso, gosto de ir à igreja para agradecer. Não apenas por esse conhecimento estoico que podemos compartilhar com milhões de pessoas, mas também porque o simples fato de ter vida e saúde é motivo suficiente para ser grato todos os dias. Então pergunte-se, pelo que você agradeceu hoje? Não deixe que a ingratidão dos outros te afete. No final do dia, a gratidão nos conecta com o que realmente importa, e quando somos gratos, convidamos mais coisas boas para a nossa vida. 5. O aproveitador. Ao longo da vida, inevitavelmente nos deparamos com pessoas que parecem se aproveitar da bondade e disposição dos outros. Essas pessoas, conhecidas como aproveitadores, buscam constantemente obter benefícios sem oferecer nada em troca. Apresentam-se de maneira encantadora, muitas vezes conseguindo manipular nosso senso de empatia ou desejo de ajudar. No entanto, por trás dessa fachada amigável e acessível, existe um comportamento oportunista que pode drenar nossa energia, tanto emocional quanto mentalmente. A diferença entre um aproveitador e alguém que verdadeiramente precisa de ajuda reside na reciprocidade. Enquanto alguém genuinamente em apuros se mostra agradecido e, quando pode, está disposto a retribuir de alguma forma, o aproveitador apresenta um padrão constante de tomar sem dar. Como bem disse o escritor e psicoterapeuta Nathaniel Branden, não somos responsáveis pelas ações dos outros, mas somos responsáveis por como respondemos a elas. Não é o aproveitador que necessariamente te machuca, mas sua falta de limites e sua disposição a aceitar esse comportamento sem questioná-lo. Um sinal claro de que estamos lidando com um aproveitador é a falta de reciprocidade. Essas pessoas sempre estão dispostas a receber ajuda, favores ou recursos, mas raramente se oferecem para colaborar ou retribuir o gesto. Muitas vezes recorrem a elogios exagerados, promessas vagas ou desculpas bem elaboradas para justificar sua falta de compromisso, deixando o outro com a sensação de que talvez no futuro a relação será mais equilibrada. Tal como expressou o psicólogo Albert Ellis, a forma como você se sente depende de como você pensa. Nos antecipamos a sofrer as consequências de manter relacionamentos que não nos oferecem nada positivo. Um exemplo prático disso se dá no ambiente de trabalho. Suponha que você tenha um colega de trabalho que, em cada projeto, te pede ajuda constantemente. No início, você o faz com boa vontade, mas com o tempo percebe que essa pessoa nunca está disponível quando você precisa de apoio. O aproveitador nessa situação aprendeu a explorar sua generosidade sem te oferecer nada em troca. Se você permitir que essa dinâmica continue, estará contribuindo para seu próprio esgotamento e frustração. O aproveitador raramente é direto em suas intenções. Sua manipulação é sutil e frequentemente disfarçada de necessidade ou vulnerabilidade. Utilizam táticas como elogios desmedidos, a criação de um falso senso de urgência, ou promessas de gratidão futura que nunca se materializam. Essas táticas nos levam a agir com a esperança de que nosso esforço será valorizado, mas isso raramente ocorre. Como disse o psiquiatra Viktor Frankl, quando não podemos mudar uma situação, temos o desafio de mudar a nós mesmos. E nessa luta, é vital aprender a reconhecer quando estamos sendo manipulados. Um exemplo claro de manipulação sutil pode ser visto nas relações pessoais. Imagine ter um amigo que sempre te convida para sair, mas só quando sabe que você pagará a conta. Utiliza frases como, da próxima vez eu pago, ou, você está me fazendo um grande favor. Essas pequenas promessas, embora pareçam inofensivas, são parte de uma estratégia mais ampla para obter benefícios sem reciprocidade. Com o tempo, você percebe que as promessas vazias nunca se cumprem e começa a se sentir usado. Estabelecer limites claros é essencial quando você percebe que alguém está se aproveitando de você.
Na maioria das vezes, o aproveitador não mudará seu comportamento a menos que você mude o seu. O psicólogo Carl Rogers dizia: "A curiosa paradoxa é que quando me aceito como sou, então posso mudar." Ao estabelecer limites firmes e comunicar claramente o que você oferece e o que espera em troca, você pode proteger sua energia e evitar que te manipulem. Por exemplo, em um relacionamento profissional, se você notar que um colega sempre te pede para cobrir suas tarefas, você poderia dizer algo como: "Posso te ajudar dessa vez, mas na próxima vez, vou precisar que você se encarregue disso sozinho." Ao deixar claro que sua ajuda tem um limite, você estará enviando uma mensagem clara de que não se deixará explorar. Além disso, fomentar a reciprocidade é fundamental. Dividir responsabilidades de maneira equitativa e estabelecer papéis claros garante que ambas as partes contribuam para o sucesso mútuo, evitando uma relação desequilibrada. Os aproveitadores costumam demonstrar baixa empatia e alto grau de oportunismo. Para eles, as relações não se baseiam na troca genuína de apoio ou afeto, mas no que podem obter. Isso pode refletir uma personalidade manipuladora que prioriza o benefício pessoal acima de qualquer outra coisa. Como disse a escritora e ativista Brené Brown, limites são simplesmente a coragem de amar nossa vida, mesmo que isso signifique decepcionar os outros. Não podemos mudar a natureza de um aproveitador, mas podemos ajustar nossa relação com eles, mantendo-os à distância quando necessário. Quando você percebe que constantemente dá sem receber nada em troca, é hora de reconsiderar a relação. Manter um relacionamento assim não só esgota sua energia, mas também pode afetar sua autoestima. O psicoterapeuta David Richo aborda esse conceito quando diz: "Deixar ir não significa que você deixe de se importar, significa que você deixa de tentar controlar." Se você permitir que os aproveitadores continuem te manipulando, você pode acabar se ressentindo dos outros e até mesmo começar a se comportar de maneira semelhante, adotando uma postura defensiva em todas as suas interações. Dicas práticas para lidar com aproveitadores. 1. Estabeleça limites claros. No início pode ser incômodo, mas aprender a dizer não é vital para se proteger dos aproveitadores. Não se sinta culpado por priorizar seu bem-estar. 2. Incentive a reciprocidade. Se você notar que uma relação está desequilibrada, proponha uma troca justa de responsabilidades. Pergunte diretamente como a outra pessoa pode contribuir ou te apoiar no futuro. 3. Desenvolva uma rede de apoio equitativa. Invista tempo e energia em relacionamentos onde suas ações são valorizadas e reconhecidas. Cerque-se de pessoas que realmente se importam com você e estejam dispostas a oferecer tanto quanto recebem. 4. Ouça sua intuição. Se você sentir que alguém está te manipulando, confie nessa sensação. Muitas vezes, nosso instinto nos alerta antes que possamos racionalizar o que está acontecendo. 5. Desapegue-se do medo de decepcionar. Muitos aproveitadores se valem da culpa para te manter à sua disposição. Lembre-se de que você não precisa se sacrificar continuamente pelos outros. Como disse a autora Louise Hay, se você quer ser valorizado, precisa começar se valorizando. Priorize a qualidade de seus relacionamentos, não a quantidade de favores que você faz. No final das contas, os relacionamentos verdadeiros se constroem com base no respeito mútuo e na reciprocidade. Se você detectar que alguém está se aproveitando de você, é uma oportunidade para refletir sobre o que você realmente valoriza e onde investe sua energia. Cerque-se de pessoas que te apreciem por quem você é, não apenas pelo que você pode oferecer. Como disse Wayne Dyer, quando você muda a forma como olha para as coisas que você olha mudam. Cuide de seus relacionamentos como cuida de sua mente e sempre priorize aqueles que te enriquecem e te fazem crescer. 6. Os narcisistas. Imagine que você está tentando ajudar alguém, mas essa pessoa não só não reconhece sua ajuda, como também te faz sentir que seu esforço não é suficiente. Ajudar esse tipo de pessoa é como tentar encher um poço sem fundo. Nunca será suficiente a água que você despejar. Jamais se encherá. E nunca terá o suficiente para prover aos outros. É assim de difícil este tema, senhores. E não direi que não, comigo também já aconteceu. Já vi pessoas ao meu redor, inclusive dentro da minha família e entre meus conhecidos, que só pensam em si mesmas. Por isso, sempre tento aprender ferramentas de comunicação e psicológicas para estar preparado para qualquer situação como essa. Os narcisistas são um claro exemplo desse tipo de pessoa. Você já se deparou com alguém que só fala de si mesmo, que parece que a única coisa importante na vida são seus próprios interesses? Não é só amor próprio, eles levam isso a um nível exagerado.
Mas não se preocupe, há formas de lidar com isso. Segundo um estudo da doutora W. Keith Campbell, psicóloga especializada em narcisismo da Universidade da Geórgia, é possível lidar com essas pessoas se você aplicar as estratégias adequadas. As pessoas narcisistas tendem a violar os limites emocionais e pessoais dos outros, focando-se unicamente em suas próprias necessidades e desejos. Uma estratégia efetiva é estabelecer limites claros e firmes. Isso te protegerá da manipulação emocional. Além disso, segundo Campbell, os narcisistas respondem mal a críticas ou correções diretas. Por isso é melhor estabelecer esses limites de maneira calma e sem confrontos agressivos. Lidar com um narcisista pode ser mais difícil que manejar uma tempestade em alto mar. Muitas vezes, essas pessoas se tornam extremamente complicadas quando não conseguem o que querem. No entanto, com as ferramentas adequadas, você poderá identificar suas táticas e, se necessário, evitá-las por completo. Do contrário, você poderá estar cometendo um dos maiores erros da sua vida. Um narcisista é alguém com uma visão exagerada da sua própria importância. Eles têm uma necessidade insaciável de admiração e validação, e têm dificuldade em demonstrar empatia pelos outros. Nem sempre se veem como manipuladores, mas seu egocentrismo os leva a utilizar as pessoas para satisfazer seus próprios desejos. Muitas vezes, o narcisismo não é evidente no início, já que essas pessoas podem parecer carismáticas, encantadoras e até generosas. Isso é o que as torna tão difíceis de identificar inicialmente. Os narcisistas são especialistas em manipular as situações a seu favor. Algumas de suas táticas mais comuns incluem gaslighting. Fazem você duvidar da sua própria percepção ou memória, levando você a pensar que o narcisista sempre tem razão. Elogios interessados. Te enchem de elogios no início, só para usá-los depois como uma forma de manipulação. Projeção. Acusam os outros dos mesmos comportamentos negativos que eles têm, criando confusão e fazendo você se sentir culpado. O jogo do silêncio. Se não conseguem o que querem, podem te ignorar ou te afastar até que você ceda. Ajudar um narcisista é uma tarefa exaustiva e, em última instância, prejudicial. Essas pessoas costumam criar uma montanha-russa emocional para quem está ao seu redor, o que gera ansiedade, insegurança e, em muitos casos, baixa autoestima. Ao estar perto de um narcisista, é comum que você acabe se sentindo emocionalmente instável, sempre tentando satisfazer suas demandas desmedidas. Por isso, é fundamental identificar os narcisistas antes que comecem a afetar sua vida. Alguns dos sinais mais comuns são: falta de empatia. Raramente demonstram preocupação genuína pelos outros, a menos que lhes convenha. Obsessão com sua imagem. Buscam constantemente reconhecimento e validação, preocupando-se excessivamente com sua aparência e status. Relações superficiais. Suas relações costumam se centrar no que podem obter, e quando você já não lhes é útil, perdem o interesse. Sensação de superioridade. Acreditam que são mais inteligentes, atraentes ou valiosos que os outros, e não hesitam em menosprezar os outros para reafirmar isso. O narcisista precisa ter controle sobre as pessoas e as situações. Utilizam o controle emocional para se certificar de que sempre sejam admirados e elogiados. Em muitos casos, essa necessidade de admiração é tão forte que recorrerão à manipulação ou ao desprestígio para manter sua superioridade percebida. Frases como "sem mim, você não seria nada" ou "sou o melhor que te aconteceu" são exemplos claros de como mantém o controle emocional sobre suas vítimas. Ajudar um narcisista não só é prejudicial para você, como também reforça seu comportamento tóxico. Quando você os ajuda, está validando seu senso de superioridade e dependência emocional dos outros. Ao não se confrontarem com as consequências de suas ações, os narcisistas continuam alimentando seu ego e perpetuando sua atitude destrutiva. Para se proteger, é crucial aprender a estabelecer limites claros e saudáveis com um narcisista. Aqui estão alguns pontos-chave. Aprender a dizer não, sem culpa nem necessidade de justificar suas decisões. É essencial que você não ceda às suas demandas. Ser assertivo. Não permita que o narcisista distorça as situações a seu favor. Mantenha o controle da conversa. Se afastar se necessário. Às vezes, a única forma de se proteger de um narcisista é cortar a relação ou limitar ao máximo o contato. Um exemplo clássico de narcisismo poderia ser um chefe que te elogia em público, mas em particular, te desvaloriza para te manter controlado. Ou aquele amigo que só aparece quando precisa de algo, mas nunca está presente quando você precisa de apoio.
Parece familiar. Permitir que um narcisista te manipule pode ter graves consequências: perda de autoestima, estresse emocional e dificuldade para construir relações saudáveis no futuro. Além disso, ao não estabelecer limites, você contribui para que continuem machucando outras pessoas. Concluindo, reconhecer e evitar os narcisistas é essencial para o nosso bem-estar. Não se trata de ser egoísta, mas sim de proteger nossa saúde emocional. Nos rodear de pessoas que nos valorizem e respeitem nossas necessidades é chave para viver uma vida equilibrada e satisfatória. No final, a melhor forma de crescer é estabelecer relações saudáveis e manter os narcisistas fora do nosso círculo. 7. Os manipuladores. Um manipulador nem sempre é fácil de identificar. Muitas vezes, essas pessoas não agem de maneira abertamente agressiva ou mal intencionada. Em muitos casos, sua manipulação é sutil e pode ser difícil de detectar. Ser manipulador implica ter a habilidade de distorcer as situações a seu favor, geralmente usando táticas como a culpa, o medo ou o afeto para fazer com que outros cumpram com seus desejos. É importante lembrar que, embora alguns manipuladores sejam conscientes de suas ações, outros o fazem de maneira inconsciente. No entanto, o resultado é o mesmo. Conseguem que os outros façam coisas por eles, mesmo contra sua própria vontade. Os manipuladores empregam diversas estratégias para obter o que desejam. Algumas das táticas mais comuns incluem culpabilização, fazer com que a outra pessoa se sinta responsável por não cumprir com suas expectativas. Frases como, se realmente se importasse, faria isso por mim, são comuns. Vitimização, fingir ser uma vítima indefesa para gerar pena e fazer com que outros se sintam obrigados a ajudar. Elogios excessivos, usar a adulação para ganhar a confiança de alguém, só para se aproveitar posteriormente de sua boa vontade. Mentiras sutis, ou verdades a medias, distorcer a realidade para parecer mais merecedores de ajuda ou apoio, criando confusão e dúvidas nos outros. Ajudar um manipulador não só pode resultar frustrante, como também tem um custo emocional significativo. Muitas vezes, as pessoas que caem nas redes de um manipulador experimentam sentimentos de dúvida, confusão e perda de confiança em si mesmas. Se sentem emocionalmente vazias, esgotadas e presas em um ciclo em que, por mais que façam, nunca é suficiente para satisfazer as demandas do manipulador. Esse desgaste psicológico é um motivo fundamental para evitar se envolver em seus jogos. Identificar um manipulador pode ser complicado, mas há sinais de alerta que nos podem ajudar. Mudanças bruscas de comportamento. Podem ser amáveis e atenciosos quando tudo vai bem, mas se tornam frios ou distantes se não obtêm o que desejam. Falta de reciprocidade. Sempre pedem favores, mas raramente estão dispostos a retribuir a ajuda. Controle do ambiente. Tentam controlar as situações e as emoções das pessoas para garantir que tudo ocorra à sua maneira. A chantagem emocional é uma das ferramentas mais eficazes dos manipuladores. Aproveitam os laços emocionais que têm com a pessoa para fazer com que ceda às suas demandas. Frases como, se realmente me amasse, faria isso por mim. Ou, você é o único em quem posso confiar, são exemplos claros de como manipulam as emoções para obter o que desejam. O uso da chantagem emocional é prejudicial e pode levar a que as pessoas sacrifiquem seu próprio bem-estar para satisfazer alguém que, no fundo, só está buscando seu próprio benefício. Ajudar um manipulador não só reforça seu comportamento tóxico, como também os impede de enfrentar as consequências de suas ações. Quando cedemos às suas táticas, estamos lhes dando o sinal de que sua manipulação é efetiva, perpetuando um ciclo que será difícil de romper no futuro. Além disso, ao protegê-los das consequências, negamos a eles a oportunidade de crescer e buscar soluções honestas para seus problemas. A chave para nos protegermos dos manipuladores é estabelecer limites claros e saudáveis. Aprender a dizer não sem sentir culpa é fundamental. Ser assertivo e firme em nossas decisões, evitando que o manipulador controle a narrativa, é essencial para preservar nosso bem-estar. Além disso, devemos reconhecer quando é o momento adequado para nos afastarmos de uma relação se o manipulador não respeita nossos limites ou continua exercendo pressão emocional. Para ilustrar esses pontos, pensemos em um cenário comum. Uma pessoa que constantemente pede favores, mas nunca está disponível quando precisamos de sua ajuda. No início, pode parecer que realmente precisa de apoio,
Mas com o tempo percebemos que ela sempre nos deixa emocionalmente drenados. Esse tipo de comportamento é um exemplo claro de manipulação sutil que pode passar despercebida. Se permitirmos que os manipuladores continuem tirando vantagem de nós, as consequências a longo prazo podem ser devastadoras. Não só podemos perder a confiança nos outros, como também corremos o risco de desenvolver relações codependentes ou de ter dificuldades para confiar em pessoas sinceras. A longo prazo, esse tipo de dinâmica pode corroer nossa autoestima e bem-estar emocional. Em última análise, devemos lembrar que impor limites não é um ato egoísta, mas sim uma necessidade para proteger nossa saúde emocional. Aprender a identificar e evitar os manipuladores é um passo crucial para construir relações equilibradas e saudáveis. O desenvolvimento pessoal não se trata apenas de melhorar a nós mesmos, mas também de nos rodear de pessoas que respeitem e valorizem nosso bem-estar. Se você chegou até aqui, significa que investiu seu valioso tempo em seu desenvolvimento pessoal e em adquirir conhecimento. Isso já é um grande passo. Escreva "Sou estoico" nos comentários e parabéns por ter absorvido todo esse aprendizado hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um gostei, compartilhá-lo com seus entes queridos e deixar seu comentário. Isso nos ajudará a continuar criando mais conteúdo como este no futuro. Lembre-se de voltar a este vídeo sempre que sentir que algo não está funcionando em suas relações pessoais. Nem todas as pessoas merecem sua ajuda, e nem todas valorizarão sua bondade. Ore para se cercar de quem te valoriza como ser humano e utilize esses conhecimentos para melhorar sua vida. Até breve.